Enzimas, pessoal, nada mais são do que proteínas que possuem atividade catalítica, ou seja, auxiliam na realização de reações químicas. É como se eu precisasse juntar A e B para produzir C, mas sem uma enzima esse processo demoraria dias. Inserindo uma enzima, o A mais o B produzem o C sem problema nenhum. E no final, o C não tem nada de enzima. A enzima entra, acelera a reação e depois sai. Tá? Mesmo que a grande maioria das enzimas sejam de constituição proteica, existem enzimas chamadas de ribozimas, que nada mais são do que moléculas de RNA com atividade enzimática. Então, a grande maioria das enzimas realmente são proteínas, mas as ribozimas entram na exceção de compostos com atividade enzimática e que não são de base proteica. Então, as enzimas elas podem ser proteínas simples, né? Ou seja, são enzimas que só possuem aminoácidos, mas algumas enzimas elas são chamadas de enzimas conjugadas, tá, gente? São enzimas conjugadas, ou seja, na enzima você tem proteínas associadas a uma parte não proteica, uma vitamina, um metal, acontece muito, tá? No caso das proteínas conjugadas, né, esquece as simples, né, comum, clássico, um monte de aminoácidos, mas vamos falar das conjugadas. No caso das conjugadas, o composto não proteico é chamado de cofator. Tá? Então, o composto não proteico ele é chamado de cofator. Então, eu tenho, como ela é conjugada, ela tem uma parte proteica e uma parte não proteica. A parte não proteica você chama de cofator. E aí esse cofator pode ser um metal, né? Pode ser zinco, cálcio, né? Ou pode ser uma molécula orgânica. Então eu posso ter a cadeia de aminoácidos ligada a um cofator que não é aminoácido. Então, se esse cofator for um metal, né? Ele pode ser cálcio, pode ser zinco, mas ele também pode ser uma molécula orgânica. Tá? Um hidrocarboneto de cadeia longa, por exemplo. Nos casos em que o cofator é uma molécula orgânica, a enzima conjugada ela é chamada de coenzima. Tá? Então, coenzima é quando eu tenho uma parte enzimática, uma parte proteica e uma parte não proteica, mas a parte não proteica é orgânica. Eu chamo de coenzima. Então, em vários momentos da química orgânica, então a química do carbono, né? Algumas enzimas são chamadas de coenzimas por quê? Porque ela tem a parte proteica e a parte não proteica é orgânica. Aí você chama de coenzima. Outras enzimas têm a parte proteica e a parte não proteica não é orgânica. Aí esse cofator não sendo orgânico é só uma enzima conjugada, ela não é chamada de coenzima. Muitas vitaminas, por exemplo, funcionam como coenzimas, tá, gente? Então, uma vitamina, uma estrutura orgânica, que quando se combina com a parte proteica da enzima, confere à enzima o termo coenzima. Nesse caso, a parte proteica é chamada de apoenzima. Então, quando eu tenho uma coenzima, a parte proteica da mesma recebe o nome de apoenzima. Apoenzima. E o conjunto envolvendo apoenzima e coenzima, né, recebe o nome de holoenzima. Exatamente como você está vendo na imagem aí. Né? Então, apoenzima mais um cofator. Esse cofator, se for orgânico, é coenzima. Apoenzima mais coenzima, holoenzima. Perfeito? As enzimas elas possuem uma forma especial, ou seja, um perfil característico. Uma determinada região da enzima, que você chama de centro ou sítio ativo, possui um formato que possibilita a enzima encaixar perfeitamente no reagente que é alvo da mesma, ou seja, o substrato. Então, o substrato ele tem um encaixe perfeito para a enzima que catalisa o mesmo. Então, se eu tenho uma enzima que degrada proteínas, por exemplo, uma protease, e a gente vai ver melhor isso mais à frente, a enzima tem um sítio ativo específico para uma determinada proteína. Outras proteínas vão tentar, de repente, ser metabolizadas por essa enzima, não vão conseguir porque o sítio ativo geralmente é específico de um determinado substrato.
No final da reação, a molécula de enzima, a molécula do produto, ela se separa da enzima, a enzima permanece inalterada, né? E você tem um produto íntegro, né? Sem a presença da enzima. Ela entra, realiza a reação e sai. Como não é gasta, como a enzima não é gasta, a enzima pode repetir o processo com novos reagentes. Assim, podemos compreender por que é suficiente uma pequena concentração de uma determinada molécula enzimática para uma reação ocorrer. Então, eu não preciso de muita enzima, ela não é consumida. Então, ela realiza a atividade dela e volta para metabolizar mais substratos. Entende? Isso é o clássico da atividade enzimática. Algumas enzimas são chamadas pelo nome dos seus substratos, né? Então, são os nomes dos seus substratos acrescidos da palavra ase. Então, substrato de uma proteína, digamos, de uma enzima, o substrato de uma enzima, digamos que seja uma proteína. Então, o grupo dessa proteína corresponde ao grupo das proteases. Então, uma outra enzima tem como substrato os lipídios. Então, essa enzima é uma lipase, né? A enzima ela tem como alvo o substrato o amido. Então, eu estou de frente para uma amilase. E assim por diante. Porém, existem casos em que os nomes são específicos e não seguem esse padrão, como é o caso da pepsina, da tripsina, da quimiotripsina, ou seja, enzimas que atuam no processo de digestão ao longo do metabolismo normal, né? O metabolismo normal do processo de digestão. Pepsina, tripsina, quimiotripsina sendo produzidas aí no estômago e no intestino. Outras enzimas seguem a regra do nome do substrato acrescido do termo ase, semelhante ao que nós vemos aí nessa tabela, né? Então, lipase, as nucleases ou nucleotidases e assim por diante. Perfeito? Existem alguns fatores que podem alterar o funcionamento de algumas enzimas, diminuindo assim sua função de catalisador das reações. Os fatores que mais contribuem para isso, gente, são a concentração da enzima, ou seja, o quanto de enzima que está sendo disponibilizado para que a reação aconteça, a concentração do substrato, ou seja, quanto que tem de substrato para ser, entre aspas, atacado pela enzima para que a reação aconteça. A temperatura é um fator que está relacionado com a atividade da enzima e o grau de acidez da solução onde a reação vai acontecer. Então, temperatura, grau de acidez, concentração da enzima e concentração do substrato. Seriam os 4 fatores que estão relacionados com o funcionamento ou podem alterar o funcionamento das enzimas. No gráfico, na parte superior, é possível se observar que, aumentando-se a concentração do substrato, identifica-se também um aumento da velocidade da reação. Porém, isso acaba, né, quando a curva entra em um platô, uma constância, de onde no mais adiantará inserir mais e mais produto. Não adianta você inserir mais e mais produto que a atividade enzimática não muda mais sua velocidade. Outro fator é apresentado no gráfico da esquerda, mostrando os diferentes pontos ótimos de cada uma das enzimas. Então, tem enzima que funciona melhor em pH ácido. Enzimas que trabalham no estômago, por exemplo, possuem o pH ácido, ou seja, abaixo de 7, com um pH ótimo das suas atividades. Então, outras enzimas vão preferir um pH básico, aquelas que já estão localizadas na primeira porção do intestino delgado, né, o duodeno ali, elas vão precisar de um ambiente de pH básico, né? E aí é o que dá para se observar neste gráfico. E por último, a gente tem um gráfico da direita que apresenta a atividade da enzima aumentando com a elevação da temperatura, porém isso apenas até um determinado momento, chamado ponto ótimo, já que o aumento exagerado da temperatura
pode levar à desnaturação também da enzima. Lembre-se, a enzima tem uma parte que é proteica. Uma elevação abrupta da temperatura, considerável da temperatura, pode sim fazer com que essa parte proteica da enzima, a chamada apoenzima, ela acabe por sofrer o processo de desnaturação que a gente já comentou agora há pouco. A atividade de uma enzima, gente, também pode ser controlada através da chamada regulação alostérica, onde geralmente o produto final, né, de uma cadeia enzimática, de uma cadeia metabólica, ele acaba agindo sobre a primeira enzima da cadeia, né, como a gente pode ver na imagem aqui. Então eu tenho a enzima 1, né, lá em cima do nosso esqueminha, e aí essa enzima 1 gera um produto, que depois é metabolizado pela enzima 2, que gera outro produto. Eu tenho enzima 3, 4 e 5. Com a síntese do último produto resultante do metabolismo da enzima 5, a chamada L-isoleucina, você está vendo ali? A L-isoleucina regula a atividade da primeira enzima lá em cima. Ela regula a atividade da primeira enzima, ou seja, ela faz com que a primeira enzima lá em cima ela pare de funcionar. Ou seja, na síntese da L-isoleucina, a partir da L-treonina, que ocorre através da atividade da enzima número 5 ali que você está vendo, né? A primeira enzima é uma proteína alostérica, regulada pelo excesso da isoleucina lá embaixo. Então, a proteína alostérica, que é a proteína regulada pelo excesso do produto lá embaixo, é a proteína lá em cima, da enzima número 1. Então, esse é um exemplo de uma regulação alostérica, um feedback, né? Então, um feedback que é gerado para poder, um feedback negativo que é gerado para poder possibilitar, né, esse mecanismo de controle e manutenção da atividade da enzima 1, regulação alostérica.